Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, até ao verso 4. Com essa passagem a gente pode entender que o título dessa passagem é Deus Consolador. Por isso a gente pode entender que Deus, Ele nos chamou para sermos a imagem e semelhança dele. E não há ninguém, não há um ser que sequer, seja físico ou metafísico, seja espiritual ou carnal, que entenda mais o ser humano, mais da alma do ser humano, a profundidade do que o próprio Deus Criador. Sendo Ele Deus, Ele enviou seu Filho, que também sendo Deus, Ele se fez em forma de carne humana, pecaminosa, por amor a nós. E com isso, Ele passou por todas as circunstâncias que essa vida pode proporcionar ao ser humano. E a grande maioria dessas circunstâncias, não me refiro ao sofrimento, seja ele físico, espiritual, psicológico, entre inúmeras outras maneiras de sentir sofrimento. E o porquê disso? Vou reler de novo a passagem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, a gente pode ver aqui, a partir do verso 4 do primeiro capítulo do livro de 2 Coríntios, que está escrito no verso 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, né? Com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, como eu estava falando, Jesus Cristo ele vem em semelhança de carne humana. Ele passou por tudo aquilo que qualquer ser humano já passou, e não só o que qualquer ser humano já passou, mas muito mais além disso. Sofrimento ao qual ninguém poderia suportar. E com isso ele consegue entender qual o sofrimento que cada um de nós passamos. Porque é que nem a famosa frase, né? Só um verdadeiro sofredor compreende a dor de um outro sofredor. E Jesus é o que tem mais, vamos dizer assim, moral para falar, né? Então, ele realmente é o único que vai entender. Cada milissegundo da sua existência, seja proveniente do bem ou do mal. E como eu disse no início, Ele nos chamou para sermos a imagem e semelhança dele. Por isso que está escrito, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, como eu falei, Deus ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Assim como ele sofreu para que nós possamos entender o sofrimento do outro, Deus ele nos permite sofrer para que nós possamos compreender a dor do próximo.
com isso possamos consolar ao próximo. Porque Deus nos consola quando nós sofremos. E assim nós devemos proceder como imagem e semelhança dele, consolar aqueles que sofrem através da experiência que nós obtivemos ao longo da nossa vida, seja de sofrimento ou não. Aí cabe a você se conhecer, entender qual é o seu lugar dentro do corpo de Cristo, que é a igreja espiritual. Quais os dons que você deve buscar, quais os frutos que você deve agregar, quais as virtudes, para que você possa servir a igreja de Deus, dentro daquilo que Deus te chamou. Conheça-se a si mesmo. Entenda que Deus, Ele nos colocou aqui não de forma vã, mas cada um tem um propósito. Eu não digo que todos são chamados por Deus, porque muitos são os filhos do diabo. Mas aqueles que ouvem essas palavras e sentem vontade de observar a si mesmo, porque entende que a voz que está saindo da minha boca é um conselho digno de ser ouvido, e isso te traz paz. Então, isso é um indício, um grande indício. Talvez você realmente ouve o que é de Deus, porque está escrito: aquele que é de Deus ouve o que é de Deus, aquele que não é, não ouve. E ninguém é forçado a ouvir algo que não quer, né? Que não tem necessidade disso. Deus, ele veio salvar todo aquele que nele crê. Deus não veio salvar aqueles que não creem nele. Mas Deus, ele dá a oportunidade àqueles que querem se arrepender, que nunca creram no nome dele, mas que ao ouvir essas palavras, como essa, entre inúmeras outras, conseguem tomar consciência que Deus é o Senhor, Deus Altíssimo. Então, resumo do contexto é basicamente: coloque-se no lugar dos outros, porque Deus, ele se coloca no seu lugar. A maior prova disso foi o sacrifício do único Filho de Deus na cruz do Calvário, em remissão dos pecados daqueles que querem se arrepender. Ele passou por tudo, todos os sofrimentos que alguém poderia passar, para que possa compreender quem você é realmente. Ele é o único digno de te compreender. Então busque ser a imagem e semelhança desse Deus, e não a imagem e semelhança desse mundo, sabe? Que quer provar uns para os outros coisas que não valem a pena. As pessoas, elas não estão interessadas em ti. Talvez no que tu é, no que tu tem, de forma invejosa, e até mesmo de forma a que venha te prejudicar. Claro que a gente pode se inspirar em outras pessoas, mas basicamente tudo que a gente enxerga é que a mídia propõe, né? Você tem que ser assim, 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 e vamos seguir o padrãozinho do mundo. E normalmente quem se destaca dessa multidão que segue um fluxo, ela é confrontada, afrontada, e essas pessoas contradizem aqueles que não vão de acordo com a corrente desse mundo, né? Não seguem a moda, não só a moda, mas tudo aquilo que ele é posto diante dos olhos. Facilmente essas pessoas são manipuladas. A partir do momento que colocam coisas boas diante dos olhos dessas pessoas acreditam que estão se dando bem. Que é isso é bonito e é assim que é para ser seguido. Mas nós não somos chamados para sermos comuns. Somos chamados para sermos únicos, diferentes. É a imagem e semelhança de Deus.
deixar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.